vamos orar um pouquinho assim. Oremos. Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, te louvamos e te bendizemos, já podemos louvar o teu nome, te engrandecemos, nos alegramos, ó Pai, na tua presença, Senhor, e nós cremos, ó Pai, que em meu louvor a cura, em meu louvor a libertação, nós cremos que o nosso pastor já está curado, libertado, Senhor, e nós cremos, Senhor, que o teu mover, o mover do teu Espírito Santo se fará aqui nesse local, Senhor, se fará presente aqui, ó Deus. Senhor, usa a minha vida, de mim nada tenho para oferecer, ó Pai, tudo que vem de ti, ó Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, ó Pai, que a tua palavra venha falar aos nossos corações, impactar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que eu até esqueci de passar o tema, né? Dá para passar agora? Léo, o tema é o seguinte, Léo, primeiro ou principal, né? Primeiro ou principal. E eu acho que eu esqueci também de deixar o texto com vocês, né? Mateus 6,33. Tranquilo, né? Mas é isso aí. E aí nós iremos ler Mateus 6,33. Se o Léo conseguir projetar, que eu acompanho aqui a leitura aqui também com vocês. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Você pode ficar à vontade, aqui é a casa do nosso Deus. Se você quiser ficar de pé, fique. Se quiser ficar sentado, sente também, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Mateus 6,33, um versículo bastante conhecido, muitos já devem até conhecer de cor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em alguma outra versão nós temos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês podem sentar agora, quem estava de pé pode ficar sentado, se sentar. E a palavra de Deus é maravilhosa, a Bíblia é maravilhosa, eu me encanto com a Bíblia, e o mais interessante deste livro é que tudo nele se completa, não é nada isolado. Então nós não podemos fazer a leitura da Bíblia ou a leitura de um versículo de maneira isolada, somente porque ela se une, ela é complexa, ela interage entre ela e ela é atual, sempre atual. E como todos os equipamentos, né? Se você tem um carro, se você compra um equipamento novo, ele tem um manual. Esse manual também foi deixado para nós pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. E essa é a palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. É o nosso manual, é o manual que nos instrui, que nos dirige. Amém? Nesse versículo de Mateus 6,33, algumas palavras que se destacam, né? Deixa eu abrir aqui. Buscai, pois, em primeiro, né? Se a gente for buscar no dicionário primeiro, o que é primeiro? É aquilo que tem relevância, aquele que vem em primeiro lugar. E nós temos os 10 mandamentos, os mandamentos do Senhor. O primeiro mandamento dele é este, né? Tenha Deus sobre todas as coisas. Então Ele está em primeiro lugar. O Senhor, a gente deve sempre dar a Ele o primeiro lugar, o lugar de honra, as primícias, tudo é para o Senhor. Ele está em primeiro lugar diante de todas as coisas. Depois nós temos a palavra reino, que seria na outra tradução, acho que da NVI, traz a palavra reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. E aí é muito gostoso, né? Porque a gente louvou, e na parte do louvor também falava que o reino de Deus, né? O reino de Deus é eterno, é um reino eterno, é um reino de bondade, é um reino de igualdade, é um reino de justiça, né? Fechando exatamente com a palavra que a gente está trazendo, com a palavra que a gente está escutando, e isso é maravilhoso, né? E a maior parte o reino de Deus é eterno, e a sua justiça, a terceira palavra que nós temos que identificar, o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus nada mais é do que o cumprimento de todas as promessas. Tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra se cumpre.
Tudo aquilo que ele disse que vai acontecer, acontece. E o que ainda não aconteceu, com certeza vai surgir e vai acontecer. E as promessas dele são para a minha vida, para a sua vida, para todos aqueles que creem na sua palavra, que é poderosa, viva e eficaz. O capítulo 6 de Mateus, que é onde o penúltimo versículo que a gente leu, que é o 33, o último é o 34, é maravilhoso porque é o próprio Senhor Jesus falando, é o próprio Senhor Jesus direcionando, explicando, falando sobre as coisas do reino, explicando modos de conduta, explicando o que deveríamos fazer. O Senhor, nesse texto, no capítulo 6, que como a pastora também fala, às vezes o pastor fala, depois você dá aquela lida completa em casa, né? É bem interessante, porque ele dá direção, ele fala de vários pontos, ele começa a falar, por exemplo, até como você dar esmolas, quando você dar alguma coisa, quando você fizer uma doação, quando você fizer algo que seja bom para alguém, ele explica como deve ser isso. E como deve ser? Você deve fazer com que, de maneira que ninguém precise ficar sabendo, que você não faça alarde, né? Eu precisaria de um pouquinho de água, se alguém puder providenciar para mim, eu agradeço. E é aquilo, você faz algo com a sua mão direita, para que a esquerda não veja, né? E o que acontece? Hoje o mundo é tudo na contramão. Mas nós andamos na contramão do mundo. Hoje as pessoas, quando fazem alguma coisa, elas querem destaque, querem fazer publicidade, querem aparecer. E o nosso Deus é totalmente diferente. Ele, continuando nas suas explicações, ele explica ainda como devemos orar. Como você deve orar. Ele até dá o exemplo daqueles que oravam naquela época, que iam para o templo e ficavam orando, até mesmo nas ruas, oravam em voz alta e falavam, né? Ele dizia, esses aí, eles já estão tendo a sua recompensa. Mas você, quando orar, você entre no seu quarto, se feche no seu quarto, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor, aquele que está no céu, que ouve a sua oração e é fiel para responder. E ele continua em suas explicações. Obrigado, Marcos. Deus abençoe. E ele ainda, nesse capítulo, ele deixa um modelo de oração para nós, para que nós aprendêssemos a orar, porque eles falavam, Senhor, mas como nós iremos orar? E ele deixa o modelo da oração, a oração do Pai Nosso, explicando, né, mostrando, detalhando como deveríamos orar ao Pai, e ele iria nos atender. Ele ainda fala também como jejuar. Ele explica tudo. O nosso Deus é maravilhoso. Mas o que você fazer? Como você fazer como jejuar? Porque naquela época, as pessoas que jejuavam, também para dar uma publicidade, se aparecerem e se acharem mais santos, né? O que eles faziam? Eles pegavam, ficavam assim com o rosto entristecido, ficavam abatidos, né? Porque realmente, se você jejua, você se abstém do alimento, você fica mais fraco. Mas o Senhor falava, quando você jejuar, não é interessante que as pessoas saibam até que você está jejuando. Mas não, você pega e procure manter o seu rosto firme, procure manter o rosto bonito, né? Para que não saibam que você está jejuando. Mas esses que jejuam, né? E fazem isso, também já estão tendo o seu pagamento. Mas se você jejuar da maneira que eu estou explicando, vai ser bem melhor. É essa a vontade do Senhor. E ele também fala, né? Sobre tesouros do céu. Para a gente juntar tesouros no céu. Nessa terra, né? As pessoas batalham, trabalham, se desgastam, perdem, né? Alguns se perdem até a família por conta do quê? De acumular, de ganhar tesouros e riquezas aqui. E o nosso Pai nos ensina que a gente deve juntar tesouros no céu, porque lá a traça e a ferrugem não corrompem, né? E isso é um tesouro que a gente vai estar guardando. É o maior tesouro que nós podemos ter. Aleluia. Ele explica também que os nossos olhos são como lâmpadas. Aquilo que a gente olha de maneira boa é bom. Se os nossos olhos forem mal, as coisas também serão más. E que nós devemos ter olhos bons para vermos as coisas boas. Ainda ele fala também, né, sobre os dois senhores. Voltando à relação entre Deus e o dinheiro. Você não pode amar a um e o outro, você só pode ter um Senhor, e que o nosso Senhor seja o nosso Deus eterno e poderoso. Aleluia. E continuando, chega já praticamente nessa parte do versículo 33.
Agora, Mateus, de 6, de 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. O povo no deserto, quando saiu do Egito, eles tinham essas preocupações. Moisés está nos tirando aqui da nossa terra, onde a gente tem tudo, a comida é boa. Eles esqueciam que era um povo oprimido, que eram escravos, que eram escravizados, que eram maltratados. Mas Deus estava querendo dar uma nova vida para eles, mas estavam com uma mentalidade antiga. E eles tinham, poxa, a gente vai para o deserto, o que vai acontecer? Cruzaram, né? E milagres foram acontecendo, eles cruzaram o Mar Vermelho, passaram para outra terra, ficaram andando sobre o deserto, no deserto, e o deserto é um lugar muito difícil. É um lugar onde durante o dia o calor é escaldante, durante a noite, porque não tem retenção de calor, as temperaturas baixam muito, mas Deus providenciou já tudo para cuidar deles. Uma nuvem que protegia do sol e uma coluna de fogo que aquecia durante a noite. E para que não faltasse alimento, para que não faltasse o sustento deles, descia o maná, o pão do céu. E esse é o nosso Deus, aquele mesmo Deus que operou milagres, maravilhas no deserto, cuidando e tratando do seu povo, é o mesmo Deus de hoje. A roupa das crianças cresceu com o corpo deles, os sapatos cresceu com eles, porque não tinha onde fazer roupa no deserto, não tinha onde fazer sapato no deserto. E as maravilhas do Senhor foram se apresentando para este povo. E desde então o Senhor está mostrando para nós que Ele é um Deus que cuida. Não precisa ficar ansioso, eu cuido de você. E quando Ele está ali no Sermão do Monte, né, falando para todo aquele povo sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo, era mais intenso ainda, porque eles estavam num ambiente onde realmente eles podiam ver os pássaros, podiam ver os lírios, né? Hoje a gente está aqui numa cidade grande, mas pela fé nós sabemos, né? Eu quando criança via revoadas de andorinhas, é a coisa mais linda, né? Também tinha muita coisa para a gente ver de árvores, a gente brincava em amoreiras. Hoje cada vez fica mais difícil na cidade a gente ver essas coisas, mas são as maravilhas que o nosso Deus criou para o nosso cuidado, para o nosso contentamento, para a nossa alegria. E essa palavra contentamento é uma palavra-chave também, porque o nosso contentamento deve estar em Deus. Ele nos dá alegria, Ele nos satisfaz. A nossa felicidade não vem de adquirir coisas ou bens, mas a nossa felicidade, a nossa alegria vem de saber que nós recebemos do nosso Deus um amor maior. Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Se a gente voltar um pouquinho naquela parte do dinheiro, né, dos dois senhores, tem até dizem, né, no mundo que todo homem tem um preço. Se você ouvir essa frase, se você estiver perto da pessoa que fala essa frase, você fala sim. Você pode responder para ele: sim, eu tenho um preço, sim. Foi preço de sangue, não foi de dinheiro, foi preço de sangue. Preço que nosso Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário por nós.
Maravilha, glória a Deus, aleluia. Outros dizem, né, que o dinheiro corrompe. E o pastor sempre fala aqui que dinheiro não é problema, nós precisamos do dinheiro, né? Nós temos que usar o dinheiro e não deixar que o dinheiro nos use. Essa é a diferença. E o dinheiro, na realidade, ele não corrompe. O que o dinheiro faz, eu costumo dizer que o dinheiro ele não corrompe as pessoas. Ele é simplesmente um explicitador de caráter. Se a pessoa não tem caráter, se a pessoa é uma pessoa que não conhece a Deus, ela vai fraquejar diante do dinheiro e vai fazer coisas erradas. Voltando ainda em contentamento, a felicidade é o nosso Senhor, é o nosso Deus. É de um dia que nós iremos encontrar com Ele. Há indícios, há sinais de que Ele cada dia está mais próximo à volta do Senhor. Nós cremos nisso e aguardamos. E que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa vontade de que o Senhor volte e de que nós iremos morar juntamente com Ele no céu. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo, é um Deus que cuida de todas as nossas necessidades. Ele é aquele Deus que conhece o seu coração, o seu íntimo, e Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o teu nome.